Estão conseguindo entender? Tá rápido, tranquilo? Tá dando. Tá dando. Então, ó, o papel grau cirúrgico, tá? Então, na verdade, a gente acaba trabalhando, né, com um tempo de durabilidade. Tudo tem validade. Então, grau cirúrgico, geralmente a gente coloca uma durabilidade aí de 6 meses. As caixas, quando elas são envolvidas com o TNT, a gente acaba utilizando com 3 meses de validade, tá? Como funciona isso dentro do centro cirúrgico? Então, a gente tem muitas pinças avulsas, muito materiais avulsos, ou até mesmo caixa. Então, a gente acaba colocando os materiais que são esterilizados para trás. Então, no dia da faxina, ou a gente tira um dia na semana também, para poder estar verificando todos os materiais, né, para poder ver a sua data de validade, porque existe também uma fiscalização que bate também dentro da unidade, para poder saber se está tudo dentro dos parâmetros. Então, tudo dentro do centro cirúrgico, ele é datado, tá? Bom, a gente parte agora para esterilização. Prestem atenção. Existem alguns tipos de esterilização. Quais são eles? Eu tenho a forma de esterilização, a minha autoclave, a forma que vai ser esterilizado os meus materiais. Quando eu falo de esterilização, eu falo de destruição, eliminação de micro-organismos. Isso aí eu já falei lá em Fundamentos de Enfermagem, tá? Pessoal novo, prestem atenção. Quando eu falo de esterilização, eu falo de destruição, eliminação de micro-organismo, tá? Que estão em pinças. Então, eu estou destruindo para poder estar utilizando de novo em outro paciente. Então, não pode se ter nenhum tipo de micro-organismo que eu vá utilizar dentro da cavidade do meu paciente para poder não ter essa contaminação. Quando eu falo de desinfecção, né, é algo que a gente é utilizado, né, algo não invasivo, que é igual máscara, que são as máscaras de micronebulizadores, ou até mesmo a cisfrasco, que eu acabei de mostrar para vocês, é onde cai ali as secreções. Esse frasco, ele não entra em contato direto com o paciente, ele só cai ali os resíduos biológicos, tá? Conseguiram entender? Eduardo, acho que Gustavo, quem mais? Estão conseguindo pegar legal? Estão com alguma dificuldade? Sim. Tudo bem? Eu só tô confundindo os nomes, na verdade. Não entendi, Gustavo? Isso. Fala de novo. Eu só tô confundindo os nomes às vezes. Tá, mas aí qualquer coisa é só você, professora, faz sinal de fumaça aí, levanta a mãozinha, porque eu tento voltar para vocês entenderem um pouco, tá bom, Gustavo? É aquilo. Tá bom. A matéria, ela é igual a graça. A gente não pode deixar que a graça passe nem que você perceba. Se não pegar a graça ali na hora da prova, meu filho, a graça vai estar longe há muito tempo, tá bom? Tá certo, obrigado. Nada. Então, a esterilização é isso, é a destruição, é a eliminação de micro-organismo, tá? Então, a esterilização, eu tenho o vapor saturado, que é sob pressão, tá? E é considerado como um dos artigos mais seguros, né? Que se realização de micro-organismos que são utilizados, né? No calor de umidade e que provoca a termorregulação das suas proteínas, que é o processo de remoção ao ar do pacote, injeção de vapores saturados, que são as secagens dos ciclos repetitivos. Isso aí, quando a gente faz, vai depender do tipo de autoclave. Mais à frente eu mostro para vocês o que é uma autoclave, tá? A outra forma, então, eu tenho este tipo de esterilização. Eu tenho de vapor saturado, que é sob pressão. Esse é um dos mais seguros, né? Que a gente é utilizado dentro da autoclave e que essas pinças, elas acabam sofrendo o processo de esterilização, muitas das vezes fica de 1 hora a 1h25. Vai depender do tipo de material que eu vou estar colocando para esterilizar. Existem alguns materiais que eles são delicados, então eles não podem levar muita carga em cima, mas vai depender também do tipo de cirurgia. Então, a gente coloca de acordo com os materiais e o procedimento que foi realizado, tá? Peróxido de hidrogênio, né? Ele é um alto custo, reduz o número de micro-organismos através das ligações iônicas com as suas moléculas de micro-organismo.
São de baixa temperatura, ideal para artigos termosensíveis e permite o processo no local. São os equipamentos que permitem uma eficiência de vigilância do ciclo de esterilização e o processo de limpeza e secagem. Baixa penetração em artigos com lume menor que 1 milímetro de comprimento e maior que 45 centímetros, né, de fundo cego. Esse peróxido de hidrogênio é quando a gente pega uma pinça, ela caiu no chão e acaba utilizando, né, o processo da autoclave, ela leva muito mais tempo, então a pinça caiu, então quando você for utilizar de novo, você coloca nesse peróxido, ali ele fica durante de 30 a 40 minutos. Quando você for pegar aquela pinça, você precisa estar de luva estéreo, tá? Porque senão você vai contaminar se você pegar com aquele material que é próprio, ou então uma pinça que a gente acaba utilizando. E na hora de enxaguar, a gente acaba utilizando também, se chama água destilada ou água de injeção, que é uma água estéril, para poder estar lavando aquela pinça ali também. Porque se eu pegar e botar debaixo da torneira, igual eu faço, quando eu vou fazer uma esterilização de vapor saturado sob pressão, eu vou estar o quê? Contaminando. Então, quando eu for utilizar o peróxido de hidrogênio, eu acabo utilizando, né, um frasco de água estéril, que é a água de injeção, tá? Ou conhecido como água destilada. Os dois é a mesma coisa. Água de injeção e água destilada é a mesma coisa, tá? Professora Josélia. Oi, Lucia. Voltando aqui em papel grau cirúrgico, você falou que um tem durabilidade de 6 meses e o outro de 3. Qual é qual? O de 6 meses é o grau cirúrgico, o de 3 meses é o tecido, que pode ser o TNT ou 100% algodão. TNT Isso. ou algodão. Isso. O de cima seria o cirúrgico. Oi? O de 6 meses seria o cirúrgico. Grau cirúrgico. Sim, tá, obrigada. Nada. O óxido de etileno é altamente tóxico e explosivo, alta penetração em lumens estreitos em fundos cegos, baixa temperatura, tendência de deixar o resíduo tóxico, né, que é o etilenoglicol e etileno cloridrina, tá? O que seria isso? É quando a gente pega uma caixa, né, ou uma bandeja, coloca ali todas as pinças e ali ele fica fazendo o processo de esterilização. Você tira aquele grosso, toda aquela sujidade, embala esses materiais e ele fica fazendo ali o processo de esterilização. Quando a gente coloca a data de validade, né, fica ali pelo menos de 40 a 50 minutos, ele todo embaladinho, depois você acaba utilizando de novo. É diferente quando eu falo de peróxido de hidrogênio, que eu preciso enxaguar naquele momento. Já o óxido de etileno, ele pode ficar até a próxima vez que usar. Ele só vai ter uma durabilidade aí de 3, ou dependendo do 4 meses, vai depender da unidade hospitalar. A data de validade dos materiais vai de acordo com cada instituição, tá? Então, a gente acaba utilizando isso, como ele é altamente tóxico e explosivo, a gente acaba não utilizando muito. A gente parte logo para a autoclave, que a gente acaba utilizando como vapor saturado, que é uma das formas mais fidedignas, né, de esterilização. Claro, uma vez que você coloca todos os materiais de forma correta dentro da autoclave. Não adianta a gente ter uma esterilização de vapor saturado sob pressão e não saber utilizar, tá? Igual quando você tem uma panela de pressão e você não sabe utilizar a panela de pressão em casa, tá? Bom, o que é fidedigno para eu ter certeza que os meus materiais, eles realmente sofreram um processo de esterilização, é quando eu utilizo classe 1 e classe 2, tá? O que seria isso? São indicadores, são os materiais que eu coloco dentro das minhas caixas ou coloco dentro do meu grau cirúrgico e ele vai mudar de cor, tá? Então, prestem atenção. Quando eu utilizo a classe 1, eu vou estar utilizando fita de autoclave. Essa fita de autoclave, ela muda de cor, porém ela não é fidedigna, é igual o grau cirúrgico. A qualquer tipo de temperatura, ela vai mudar de cor, mas isso não quer dizer que ela sofreu o processo de esterilização. Muitas das vezes a autoclave ela pode ter algum problema e ele vai mudar de cor. O que seria mudar de cor? É igual a minha fita de autoclave que vocês vão ver.
Tá vendo essas fitinhas rosinhas, essa setinha? Deixa eu só finalizar. Rosinha aqui, ó, tá vendo? Quando esse grau cirúrgico ele vai para a autoclave, quando ela sai, né, quando ela sofre essa temperatura, ela muda de cor, ela vai ficar preta. Então, ela muda de cor a qualquer temperatura, mas ela não é fidedigna. O que é fidedigno para mim é onde eu utilizo o integrador químico ou Boidic, né? Que são 2 materiais que a gente coloca dentro das caixas ou dentro dos materiais. O Boidic, ele sai muito mais caro, então a gente acaba utilizando o integrador químico. O integrador químico, ele é o único que é fidedigno, é o que eu tenho certeza que os meus materiais realmente sofreram um processo de esterilização, tá? Ele muda de cor. Fora que o Boidic não dá, porque são um montão de compressas, ele acaba ocupando muito espaço. O integrador, ele é um pequenininho, a gente coloca dentro das caixas e quando a instrumentadora, ela pega aquelas caixas ou essas embalagens, elas guardam esse integrador químico. Existe uma folhinha chamada checklist, onde tem o nome do paciente, os materiais que foram utilizados, e lá no finalzinho a gente grampeia esse integrador químico. Por quê? Se tiver algum problema, né, futuramente, eles dizerem que tem alguma infecção dentro da unidade, né, do centro cirúrgico, tem como a gente comprovar que aquele processo, todos aqueles materiais realmente sofreram processo de esterilização, porque esse integrador químico, ele muda de cor. Então, o integrador químico, ele é o único que é fidedigno para eu ter certeza que os meus materiais, eles realmente sofreram um processo de esterilização. Né? É a destruição, a eliminação de micro-organismos e que realmente o cirurgião ele pode estar utilizando em outros pacientes. Conseguiram entender? Sim, não, talvez? Mais ou menos. Fala, Fernando, que você não conseguiu entender. O que muda de cor? Como que eu distingo isso aí? Eu não entendi. Peraí. Um é a embalagem, o outro é o quê? Eu me perdi, professora. Deixa eu botar aqui. Aqui, Fernanda. Esse aqui, ele se chama integrador químico. Tá vendo que a bolinha tá amarela? Ele não sofreu o processo de esterilização. Quando ele tá com pretinho, é que ele sofreu o processo de esterilização. A fita de autoclave, ela entra como grau, como classe 1. A qualquer temperatura, ela vai mudar de cor. Então, para mim, a fita de autoclave e o grau cirúrgico, ele não é fidedigno. Por quê? A qualquer temperatura, vai mudar de cor. É igual o grau cirúrgico. Não tem integrador químico, que é esse. Aqui dentro, junto com a minha pinça, o meu grau cirúrgico, por mais que ele tenha mudado de cor, eu não vou confiar. Eu só vou confiar se tiver um integrador químico dentro daquela embalagem. Fora isso, não tem como eu dizer que realmente essa autoclave, né, esse material, ele sofreu o processo todo de esterilização correto. Conseguiu entender? Agora eu entendi. Então, no caso, isso quase não é utilizado, né? Porque não é uma coisa segura. Então, assim, grau cirúrgico e fita de autoclave, elas são utilizadas sim, mas algumas instituições acabam, vocês vão ver o que eu estou falando para vocês quando vocês pegarem no campo de estado, assim, bem que a professora falou. Em algumas unidades hospitalar, vocês vão verem que eles só vão utilizar a fita de autoclave para poder dizer que sofreu processo de esterilização. E vocês não irão encontrar o integrador químico dentro das embalagens. Entenderam? E que vocês também vão ver que esse grau cirúrgico, ele não passou pelaquela seladora e que eles vão pegar essa fita de autoclave, dobrar e colar assim, ó, e botar lá para poder sofrer o processo de esterilização. Depois vocês me contam a cena do próximo capítulo quando vocês forem para o campo de estágio. Conseguiu entender? Fita de autoclave. Entendi. Isso não... Fala, Fernanda. Isso não acontece na ausência de um de outro, não, né? Não, é porque realmente eles utilizam de forma errada. Como é feita a escolha
Eu falar, isso não está certo, né? Não. Como que é feita a escolha? Como assim escolha, Fernanda? Não entendi. Para ver o processo de esterilização. Então, o processo de Eu esterilização não é o posso seguinte. confiar em um, como é que eu vou? É assim, Fernanda. A instituição que age certo. Vou pegar a minha pinça, vou colocar. Coloquei. Vou pegar meu grau cirúrgico, minha carteira de identidade. Vou pegar meu grau cirúrgico e vou colocar ali. Vou selar. Vai sofrer o processo de esterilização, tá? Por mais que mude de cor, eu preciso ter o meu integrador químico. E que na prática, muitas das vezes, em algumas instituições, vocês não vão ver o integrador químico. Vocês só vão ver uma fita colada na embalagem e a pinça. Entendeu? Eu já trabalhei Agora no... você respondeu a pergunta. Professora. Então, vai ser sempre na ausência. Quando não tiver, eu vou ter que confiar na fita. Quando não tiver como é que é? O integrador... Como é que é o nome? Integrador químico. Integrador químico, eu vou ter que confiar na fita. Ou cirurgião, né? Ou a É equipe, né? Porque o É ideal é ter os dois. Tá? Dois. Os Por dois. isso que eu falei se isso funciona na ausência de um e de outro, entendi. Não. O ideal é os dois. O correto é os dois. Os dois. Mas aí, se Mas vocês vão ver na prática, integrador não. químico, quando não tiver o integrador químico, que é o mais correto, mais seguro, eu vou ter que confiar na fita. Reza Ou para no cirurgião. ter sofrido todo o processo de esterilização e o autoclave não está com defeito. Eu já trabalhei... Que entendi que então não seria o certo, né? Porque Não teria entendi. que ter o outro. Teria que ter o outro também, teria que ter os dois, Adriana. Então, isso que eu falei, poxa, não é o certo, né? Teria que ter os dois. Vocês vão ver, depois vocês me dizem. Oi, quem me chamou? Professora, eu já trabalhei no hospital e já trabalhei em uma clínica. E já assisti o processo de esterilização. Eles não usam, eles só usam só essa fita. Mas a fita de autoclave, ela não é fidedigna. Esse é o problema. Isso que eu tô querendo dizer para vocês. O que é fidedigno o integrador químico, entendeu? Eles não usam, eles só usam só a fita. É caro, tá? Professora, mas e digamos, se a fita tiver com defeito? Então, eu vou mostrar para vocês aqui quando que a fita dá defeito. Ainda tem isso também. No caso, só vai saber se está com defeito se tiverem os dois e o integrador químico funcionar e a fita não. Não, a fita existe não. Segurem aí, que eu vou mostrar para vocês como é que a gente descobre quando o problema pode ser da fita ou da autoclave. Segura aí, tá? Então, vamos terminar aqui. Existem as classificações dos artigos, né, que sofrem ali o processo de esterilização, desinfecção ou não. Quando eu falo de artigo crítico, ele entra em contato com um tecido ou meio estéril, tá? Artigo crítico entra em contato com o tecido estéril. Vamos lá. Quem é estéril? Quem é estéril? Tecido limpo. Os nossos tecidos, né? Então, assim, eu não posso pegar qualquer pinça que não sofreu um processo de esterilização e abrir uma incisão. Tem que ser tudo o quê? Estéril. Por que tem que ser tudo estéril? Para poder evitar a infecção, a proliferação de micro-organismo, que é a contaminação, tá? Essa é a frasezinha para vocês levarem para a vida. Quais são as classificações dos artigos? Eu tenho artigo crítico, semicrítico e não crítico. Artigo crítico, está dizendo que é crítico, vai entrar em contato com um tecido estéril, eu preciso de algo estéril. Ou com os sistemas vasculares que requerem esterilização por uso, pois possui alto risco de causar infecção. Todos os artigos que entraram em contato com sítios cirúrgicos, instrumentais e mão dos cirurgiões e auxiliares. Então, todas as pinças, todos os materiais que entram em contato com o tecido, ele precisa ser estéril. Por isso que sofre o processo de esterilização todas as pinças, tá?
Artigo semicrítico são aqueles destinados ao contato com a pele não intacta ou com a mucosa íntegra. Requer desinfecção de alto nível ou de esterilização. Artigo semicrítico são aqueles destinados ao contato com a pele. Então, vamos lá. Lembram da sutura? Lembram da sutura? Então, a pele o quê? Eu não estou invadindo completamente o meu paciente, igual como se fosse uma laparotomia, igual como se fosse uma abdominoplastia ou redução de estômago, tá? A pele, ela não tá o quê? Não intacta. Então, vai ter aquela suturazinha, eu vou aproximar aquilo ali. Então, são materiais de classificação de artigos semicríticos. O não crítico são artigos destinados ao contato com a pele íntegra do paciente. Lembram quando eu falei de inalação, né, via anestésica por inalação? A pele não está íntegra. Então, eu vou botar esse material para poder sofrer o processo de desinfecção. O paciente ele vai precisar utilizar de novo. Tanto o artigo crítico ou semicrítico, os materiais eles precisam passar por um processo de esterilização. Entenderam? Ó, artigo crítico e artigo semicrítico requerem desinfecção de alto nível ou esterilização. Ele não está entrando em contato com o sítio ali, que é aquela incisão. Entrou em contato com resíduo biológico, eu posso utilizar em outro paciente sem sofrer o processo de esterilização? Não, ele precisa sofrer o processo de esterilização. É diferente do artigo não crítico, que ele só entra em contato com o quê? Com a pele íntegra. Então, ele vai sofrer um processo apenas de desinfecção. Entenderam? Sim, não, talvez? Se eu perguntar classificações dos artigos crítico, não crítico e semicrítico. Acabamos de estudar isso em biossegurança. Sim, sim. Foi? Prestem atenção. Instrumentais cirúrgicos. Todo e qualquer instrumento que entre em contato com a ferida ou o sítio cirúrgico. Existe uma classificação de hierese, hemostasia, específico ou especiais. Professor, o que seria isso? Diérese é quando se tem uma separação dos tecidos. Eu estou utilizando que tipo de material para poder fazer essa abertura? Então, quando eu falo de diérese, é separação. A criança, a mulher, ela vai parir, cesárea, ele precisa fazer o quê? Uma diérese, ele precisa cortar ali. Quantas camadas mesmo da pele que nós temos? 3. Epiderme, derme, subcutânea. Não. Vamos lá. A mulher, ela presta atenção, a mulher, ela vai parir. Quantas camadas se tem para até a criança sair? Até chegar na criança? 7. Porra, graças a Deus, 7. 7 camadas. Então, tá fazendo o quê? Uma diérese, uma separação, que muitas das vezes acaba se utilizando como bisturi. Hemostasia. Então, vamos lá. Foi feita uma diérese, mas, porém, ainda tem muito sangramento. A diérese nada mais é que ela vai pensar aquele vaso que provavelmente está sangrando, tá? E vai pressionar aquilo ali. Então, eu estou fazendo o quê? Uma hemostasia. É a redução do fluxo sanguíneo, tá? Específico ou especiais, que foram criados especificamente para o tempo cirúrgico. O que seriam isso? A mulher, ela vai parir, ela fez uma diérese, tá fazendo uma hemostasia porque está sangrando, só que a criança, ela não consegue sair. Eles vão utilizar o quê? Afastadores para poder abrir um pouquinho mais, para poder conseguir tirar aquela criança.
Então, quando eu falo de específico ou especiais, são materiais, tá? Que eu acabo utilizando para poder facilitar o quê? Para eu poder ver que são utilizados como afastadores ou ganchos, tá? Conseguiram entender? Professora, Sim. você fazendo esse movimento dá menos vontade ainda de ter filho. Então, vamos lá. Instrumentais cirúrgicos. Quais são as classificações de herese, hemostasia, específico ou especiais? De herese, separação dos tecidos. Hemostasia, redução do fluxo sanguíneo. Específico ou especiais, são utilizados ganchos afastadores. Tá ok? Foi? Então, vamos lá. Limpeza, desinfecção e esterilização. Vocês que chegaram aí, tá? Isso é um gancho também para vocês. Qualquer coisa é só vocês perguntarem. Limpeza, antes de dar início do processo de desinfecção e esterilização, deve se remover através da aplicação de água, sabão ou desencrostante, toda a matéria orgânica residual dos artigos a ser processado. Então, estou falando dos materiais também ou de superfícies. Já falei para vocês sobre a limpeza. Toda vez que eu falo de limpeza, água e sabão. Desinfecção, são utilizados os hipocloritos, né? É aonde vai os meus materiais, eles vão ficar ali imersos durante 40 minutos. É um método capaz de eliminar a maioria do organismo causadores de doença, com exceção de esporos. É classificada em vários níveis que possuem alguns fatores que influenciam na eficácia de sua operação. Então, a desinfecção também, muitas das vezes, quando o paciente ele é submetido a essa cirurgia, então não é feito de qualquer jeito, vai só cortar e fazer cirurgia, não é assim. É igual para tomar banho. Para tomar banho eu me molho, passo sabão, depois enxágua. Quando vai fazer essa incisão, né, em determinado local, é passado clorexidina de germante. Falei isso para vocês quando eu falei lá de placa de bisturi, tá? Que é aquela placa desprezível. E passa ali a clorexidina alcoólica. Então, ali ele está fazendo uma desinfecção daquela área aonde o médico ele vai manipular, tá? Fatores que interferem na eficácia da desinfecção. Limpeza prévia mal executada, tempo de exposição de germicida insuficiente. Então, quanto mais tempo, quanto menos tempo, né? Aonde for fazer a incisão, ela ficar exposta, melhor. Passou clorexidina de germante, clorexidina alcoólica, o cirurgião ele vai fazer aquela incisão. Solução germicida com ação ineficaz, temperatura do pH, né, do processo. Então, vai depender aí do pH desse paciente, da onde será feita aí essa cirurgia para ter o pH alterado. Deixa eu ver isso aqui. Quanto a nível de classificação de desinfecção, isso aí vocês podem pular, tá? Não tem problema não, pode pular. Faz um xizinho assim na apostila. Vamos para a esterilização. Fizeram um risquinho? Esterilização é um método que destrói, já falei pra caramba sobre isso, então vamos lá. Quais os tipos de esterilização que a gente acaba tendo? Nós temos esterilizantes físicos, que é de autoclave, estufa, pasteurizadoras, radiação ultravioleta, raios gamas e flambagem, tá? Então, na esterilização eu tenho a física, a química, físico e químico. Quando que eu utilizo o químico? Aldeído, glutaraldeído, formaldeído, ácido pericético e utilizado no reprocessamento de dialisadores, tá? Esterilizante, nossa senhora, já. Esterilizante químico é um líquido também que a gente acaba colocando ali imerso, tá? Poder estar manipulando. Deixa eu só voltar aqui que o negócio diminuiu. Isso, foi. Esterilizante físico e químico, esterilizado como óxido de etileno, né? Que eu já falei para vocês que ele é altamente explosivo e tóxico. É um plasma de peróxido de hidrogênio, tá? É onde são utilizados os dois. Esterilização é um método que destrói, né, a eliminação de micro-organismos, fungos, bactérias, esporos, vírus, tudo. Quais são os tipos que eu tenho de esterilização? Físico e químico. O que é mais eficaz, a gente acaba utilizando como o esterilizante físico, que a gente acaba utilizando como a autoclave, tá?
Aqui eu já falei todo esse processo para vocês. Então, isso aqui a gente pula. Entro na esterilização. Então, eu acabo utilizando, ó, isso aqui é uma caixa. Antigamente, as caixas, elas não eram furadas, tá? A gente acaba colocando a tampa debaixo da caixa e envolvia com esse campo aqui. Na época era tecido, agora passou a ser um TNT. Ele é envolvido em 2 campos. O primeiro a gente pode tocar. Ó, aqui, se vocês perceberem, tem uma fita de autoclave também, tá? Aqui dentro desses materiais tem um integrador químico, que a instrumentadora ela fica caçando, porque a única coisa que vai ter certeza, que ela vai ter certeza que realmente está esterilizado é o integrador químico, que é o único que é fidedigno. Tanto que a fita de autoclave, ela fica por fora, então qualquer temperatura, ela vai mudar de cor. Esse primeiro tecido a gente podemos segurar tranquilamente. O de baixo não, o de baixo ele já é estéril, então só quem segura ali é a instrumentadora. A gente abre como se fosse um envelope e ela pega aquela caixa por cima com a luva estéril, tá? Já falei do integrador químico, ele é o único que é fidedigno, para eu ter certeza que meus materiais eles sofreram processo de esterilização. A autoclave ela é uma classe 1, mas, porém, ela não é fidedigna, ela não te dá certeza, ela não te dá parâmetro que realmente o material ele foi esterilizado, porque a qualquer temperatura ela muda de cor, então o único que é fidedigno é o meu integrador químico, tá? Esse aqui é uma autoclave, ó, porta de entrada, porta de saída, tá? Então, ela fica no meio. Então, aqui é onde eu coloco meus materiais todos preparados e do outro lado é onde eu pego meus materiais todos esterilizados. Aqui, ó. Então, ó, a saída, né, da autoclave, aqui é um mini arsenal. Então, se vocês perceberem, só vocês puxarem o zoom. Então, aqui eu tenho um integrador químico, aqui eu tenho um integrador químico, aqui eu tenho integrador químico. Ó, a fita, ela fica por fora, então aqui ela sofreu o processo também de cor, então ela não é fidedigna. O que é fidedigno? É quando o meu integrador químico ele está lá dentro, tá? Ó, existem alguns motivos que a minha autoclave ela não pode estar esterilizando corretamente. Ou porque eu coloquei muito material, ou o que acontece? Ela não está funcionando corretamente. Uma vez por semana é realizado, prestem atenção, uma vez por semana é realizado o teste biológico. O que seria esse teste biológico? São essas ampolinhas aqui, ó. Essas ampolinhas a gente coloca 3, porque é frente, meio e fundo. A gente envolve ela nesses tecidozinhos aqui, em um só, e a gente realiza um ciclo na autoclave sem nada, tá? Só apenas com as ampolas. Então, a gente coloca frente, meio, fundo. Fecha a autoclave, deixa ela realizar todo o ciclo, né? 1 hora e 20. Então, a gente acaba colocando aqui, ó. Isso aqui se chama incubadora. E ela fica aqui por 72 horas. Qual é a finalidade? Aqui dentro desses frasquinhos, dessas ampolas, existem bactérias. E eu preciso saber se ela vai crescer ou não. Eu preciso saber se a minha autoclave ela realmente está eliminando, ela está destruindo as bactérias, fungos, esporos que estão na pinça que entrou em contato com outro paciente. Então, a gente realiza esse teste. Ela fica dentro da uma autoclave por volta de 1 hora e meia, tiro e coloco na incubadora. Na incubadora, ela fica por 72 horas. Quando ela cresce bactéria, né, na frente, no meio ou no fundo, porque essa é a finalidade para poder saber onde que a minha autoclave ela está com defeito, porque muitas das vezes a instrumentadora ela acaba pegando esse grau cirúrgico que ele não ficou todinho pretinho, precisa realmente ficar pretinho. Se ficar meio cinza, não preencher toda aquela bolinha ali perfeitamente, a gente sabe que a autoclave ela não está funcionando corretamente. Então, existem 2 motivos. Ou porque colocamos materiais demais para esterilizar, ou porque a autoclave ela está com problema. Então, ó, exemplo, frente, meio e fundo. Se não tiver bactéria, né, se realmente a autoclave está fazendo todo o processo de esterilização,
coloquei na incubadora, ela vai permanecer roxinha. Roxinha, roxinha. Se a minha autoclave ela estiver com algum tipo de problema e não estiver esterilizando, vou botar aqui no meio. Essa coloração roxinha, ela vai ficar da cor da tampa, marronzada. Opa, cresceu bactéria. Então, a minha autoclave, ela não está esterilizando no meio. Então, no decorrer da semana, todos os materiais, vou botar uma quarta-feira, de quarta a quarta, todos os materiais que foram esterilizados do dia 21, segunda-feira passada, né, que é melhor, do dia 28, que dá até hoje, que eu esqueci. 5. Então, todos os materiais que foram esterilizados do dia 28 ao dia 5, 6, 7, até o dia 7, ele precisa, que ela fica 72 horas, ela precisa ser o quê? Precisa ser retirado. Por quê? Ele não foi esterilizado corretamente, poder não ter risco de eu saber que os meus materiais podem contaminar a cirurgia, esses materiais, eles precisam ser o quê? Retirados. Então, é fácil, a gente vai pela planilha, todas as cirurgias que teve, quais foram as caixas que foram esterilizadas, então a gente vai pegando por data. Por quê? Os materiais, a gente sempre vai colocando aonde? Por trás. Então, do dia 28, 5, 6, 7, 8, até o dia 8, a gente acaba o quê? Retirando, porque ela fica por 72 horas. Depois de 72 horas que eu vou descobrir se realmente cresceu bactéria ou não. Conseguiram entender como funciona? Não cresceu bactéria? Segue a vida. Na semana seguinte, a gente realiza de novo. Entenderam como é que funciona dentro da autoclave? Por isso que eu digo que ela é o coração do centro cirúrgico. Professora, Oi? mas como se sabe que cresceu a bactéria ali? Como é? Porque ele... Tá vendo esse roxinho aqui, Ellen? Eu acabei de dizer. Tá vendo esse roxinho aqui, ó? Esse roxinho vai ficar da cor da tampa, vai ficar marronzada. Então, cresceu bactéria. Opa, se cresceu bactéria, a autoclave ela não conseguiu eliminar ali aquele vírus, aquela bactéria que estava ali, entendeu? Entendi. Entendeu? Entendi, professor. Mais alguém tem dúvida? Sim, não, talvez? Vou passar. É isso. O nosso tempo, ele vai acabar... Ai, gente, tô com uma dor nas costas. O nosso tempo, ele vai acabar. Podem ficar tranquilos, tá? Vai dar pra gente terminar o nosso conteúdo sem problema nenhum, tá? Podem ficar tranquilos relacionado a isso. Alguém tem dúvida? Sim, não, talvez? Não. Tudo tranquilo? No caso, só vai... Eu vou printar aqui agora. No caso, só vai ter a próxima aula e na próxima é a prova, né? Exatamente. Qualquer mudança, eu sinalizo para vocês. Deixa eu só tirar uma fotinha aqui. Só não falem nada, porque senão volta tudo de novo. É isso, gente. Um beijo e um queijo. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Professora. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus e boa noite. Oi? Professor, Oi? você vai disponibilizar